Boa noite, está no ar aqui pelo canal 16, o programa Educação e Cidadania. Nesta noite a gente vai falar então do trabalho da Associação para a Conservação da Vida Silvestre, mais conhecida como Convidas. Os meus convidados são o diretor executivo, Nestor Iconedotti, a vice-presidente da associação, Valéria Oliveira, e também a coordenadora de extensão da Convidas, Elizabeth Fosqueira. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Para a gente iniciar então o programa desta noite, eu acho importante contar como que surgiu a Convidas. Foi em 2004, né, Nestor? Foi em 2004 que foi pensada. É um programa tipicamente centrado na proteção animal, mas do animal silvestre. E as atividades iniciais eram atividades mais de campo, de estudo, de pesquisa, né? De rastreamento de animais silvestres no estado. E durante essas atividades iniciais que surgiu a ideia, a necessidade também, afinal, de criar um centro de acolhimento de casos especiais que precisavam ser socorridos, né? E com ideias até simples, né? De um refúgio relativamente a serviço de casos individuais, né, de espécimes animais encontrados na própria natureza, nas próprias andanças, né, no trabalho de campo. Mas daí, uma vez que se começou, foi escolhido como lugar a Bela Vista, que teve uma família que não emprestou o terreno, né, para nós começarmos os trabalhos, e logo que iniciamos começou a chegar muito pedido, muita demanda, tal, e a coisa foi crescendo, e acabamos caindo na situação de hoje, que não podemos, né, mais aguentar. Enchemos todo o espaço, saturamos tudo, estamos com 200 animais lá, mas sempre respeitando a ideia inicial e, sobretudo, o atendimento discriminado inicial, né? Animais de poucas espécies, né? Previstas inicialmente, e de indivíduos que não têm mais condições concretas de serem recolocadas na natureza, né? Por uma razão ou por outra, né? Foi uma iniciativa inovadora, né? Pelo menos é a única associação que temos aqui em Passo Fundo que trata dos animais, dos primatas, das aves, né, Valéria? Eu acho que em termos assim de organização não governamental, o Primatas lá é o único que tem um espaço físico, né? Porque as ONGs em geral trabalham mais em cima de ideias, né? A gente, além de trabalhar em cima de uma ideia de preservação, né, da natureza, trabalha com um espaço físico com animais, né? Porque é muito importante que os animais são animais vivos, né? E eu estava no museu lá da universidade e eu vi uma criança passar com a mãe e ela perguntou por que esses animais, por que os bichinhos não se mexem, né? Então, o principal, eu acho que o principal objetivo nosso lá, além, lógico, da preservação de animais, é também mostrar, né, que a importância de se preservar, de se continuar a vida, de continuar com a biodiversidade, porque a biodiversidade, a Beth sabe mais que eu, foi minha professora na pós, a biodiversidade não é só a floresta, né? Não existe floresta sem animais e sem água, o meio ambiente é um todo, né? E o Primaves é a prova viva disso, né? Estamos lá com quantos animais, Nestor? Uns 200 é a capacidade então, nossa. Primatas e aves, né? Que fazem parte do conjunto para que se possa preservar a natureza, para que as crianças consigam ver os animais não só taxidermados, né, lá nos museus, que as crianças possam ver os animais. E esse é o objetivo nosso, é o objetivo de que se veja, que se crie essa consciência do ter, né, do cuidar, do amor à vida, né, que é basicamente isso. Elizabeth. Bem, a extensão na Convidas, ela tem como objetivo
divulgar exatamente essas ideias que a Valéria traz, que envolvem em especial a educação socioambiental, né, o cuidado com, no caso, os animais que ali estão acolhidos, a nossa relação, então, com os espaços, com o meio ambiente onde a gente está. E o trabalho é muito sério, eu quero dizer que eu estou honrada e acho que a Valéria também tem esse sentimento, porque o trabalho desenvolvido pelo seu Nestor e pela Thaís, que foi minha professora na universidade também, quem visita o Primaves e quem conhece as estruturas dos demais programas da Convidas, percebe que a cada semana há uma potencialização, né? A gente vê o resultado de todo o investimento que é feito lá. E o aprendizado pelo voluntariado, porque as pessoas que estão na direção, os envolvidos com a Convida, promovem essa questão, esse conceito do voluntariado, que eu acho que é muito importante. A gente precisa de novo desenvolver com os jovens, né, essa participação voluntária. E, bem, é importante citar o trabalho, então, junto com a da extensão do Luizandro, que desenvolve, ele faz parte, inclusive, desde o início, né, seu Nestor, ele ficou afastado um tempo, mas agora retornou. É um dos fundadores. Um dos fundadores da Convidas. A relação que ele estabelece com aqueles animais é algo impressionante, porque ele conhece pelo nome cada um deles, sabe a história de cada um. E quando as crianças visitam, então, é um criadouro conservacionista, então ele tem toda uma dinâmica diferenciada. As pessoas às vezes confundem com zoológico, né? E não é um zoológico. Então, a agenda é diferenciada, a quantidade de pessoas que entram é diferenciada, e tem todo esse acompanhamento do Luizandro. Então, como eu disse, é uma honra participar, e é importante que a comunidade de Passo Fundo e região conheçam e valorizem esses espaços, porque está difícil hoje de encontrar pessoas que trabalham nessa perspectiva, né? O seu Nestor disse, então, que são em torno de 200 animais, capacidade máxima da associação, mas que espécies a gente encontra lá, então? Para quem não conhece ainda o trabalho da Convidas, do Primaves, como é? Que animaizinhos a gente encontra lá? Bom, desde o início, né, que nós definimos bem as espécies que queríamos, né, e que tipo também, quais as condições dos indivíduos, né, que as comporiam. Então, quanto à espécie de primatas, nós temos o macaco prego, o bugio ruivo e o bugio preto, que são gaúchos, digamos assim, não exclusivamente gaúchos, mas, né, todos eles têm habitat, né, aqui no Rio Grande do Sul. A grande maioria foram acolhidos a partir do território gaúcho, né? E foram acrescidas a essas 3 espécies inicialmente colocadas, os saguis, várias espécies de saguis. Foi um animalzinho pequeno, fácil de contrabandear, de transportar, tal, né? E por pressão externa acabamos aceitando, e tem um bom número lá hoje. Quanto a aves, ficamos num grupo de aves, né, que compreende as araras, os papagaios e os periquitos. Só tem um outro indivíduo, tipo, como outros acima, e digamos, estão de trânsito lá, né? Não fazem parte dos nossos atendidos. Que vale notar aí são 2 aspectos que sempre são de difícil compreensão por parte do leigo, da atividade e da necessidade do Primaves. Uma é a origem destes animais. Afinal, quem colocou lá, de onde vem, por que estão lá. Todos eles são encaminhados pelos órgãos, pelas autoridades encarregadas e responsáveis pela fauna silvestre, né?
Então, não tem um animal lá dentro que esteja lá por iniciativa, por vontade da Convidas. A Convidas é solicitada a aceitar se tem recursos, se tem meios, se tem locação deles, afinal, né, condições para receber, né? E outro aspecto é que tipo de animal que chega, as condições individuais do animal. A maioria é de apreensão, é animal em situação irregular, né? Ou de cativeiro. A maioria se supõe que seja de cativeiro irregular, família, tal, né? E outros acidentados, ou já nascidos em cativeiro e tal, enfim. Então, e nós, claro, a liberdade de aceitar um animal, mesmo solicitado, seja pelo IBAMA, seja pelo município, seja por uma Secretaria Estadual de Agricultura e do Meio Ambiente, cabe a nós, né, examinar. Por outro lado, o diagnóstico, informações são poucas que se consegue, né? Mas a precaução inicial é aquela de constatar que a reintrodução na natureza seria extremamente complicada e que não há outras iniciativas, outras organizações ou instituições que façam isso. Então, quando alguém pergunta, insiste na pergunta, vocês pegam os bichos e eles ficam lá, por que não solta? Não tem condições de voltar para a natureza. Não é só onde é complicado o processo de reintrodução. Não tem como mais. Né? Seria quase mais um abandono do que uma reintrodução. Agora, isso não quer dizer que se houvesse outra Convidas com outro nome, dedicada não, né, à proteção e à conservação, mas a reintrodução não quer dizer que alguns dos nossos bichos não pudessem ser reintroduzidos, mas é outra atividade. Como a gente não pode fazer tudo, faz o que pode. E esses animais, eles são característicos do bioma Mata Atlântica, né? Então, é nessa faixa da Mata Atlântica que eles podem ser reintroduzidos, né? Com condições daí, como o senhor Nestor disse, de alguns só nesse bioma, né? Em outros, provavelmente esses animais não teriam condições de sobrevivência, né? Só aqui, alguma parte aí da Argentina, mas uma área pequena de área para ser reintroduzidos, no caso, como o senhor Nestor disse, de outro Convidas, com outra finalidade, que não a nossa, que já está sobrecarregada lá, né, senhor Nestor? A área é pequena, né, senhor Nestor, é em torno de 2 hectares, onde tem... E nós não temos mais nem capacidade física, né, senhor Nestor, para ampliar, teria que ter aí outra... Na verdade, a reintrodução, Valéria, é um trabalho com indivíduos, né? Não com... enquanto que a proteção que nós necessitamos admitem hospedar, abrigar dezenas e dezenas, dependendo do... É mais uma questão financeira. Né? É claro que nós tivemos a sorte de vários apoios relevantes, né? Dos quais podemos logo falar, desde a Universidade de Passo Fundo até a Prefeitura, desde o início, tal, que Mas aí, ajudaram. Então, esses animais, eles chegam até a associação e como que é o cuidado, como que é a avaliação? Eles recebem, então, fazem toda a avaliação, aí esse animal precisa ficar em observação, esse animal precisa de uma alimentação diferente. Como que é que vocês fazem, então, esse cuidado específico para cada bichinho que chega até a Convidas? Não, o Primaves, nesse sentido, tem uma estrutura. Está no plano da excelência, da exceção dentro desse ramo de atividade aí, onde há muita boa vontade, muita paixão, muita relação emocional tal, mas às vezes falta um pouco de cuidado mais técnico, mais científico, é conhecimento mesmo, né? Então, o que ocorre? A partir desde o ato de aceitação, ali intervém, é toda interna, né? A observação, a decisão, as necessidades, né? Os diagnósticos que se fazem do animal, né?
e as carências que ele tem, os hábitos alimentares, se percebe logo, afinal, como é que foi alimentado até então, né? E então, é claro, ele entra e fica em quarentena até termos a certeza de todos estes aspectos, né? E ali entra a parte de saúde física, de vacinas e tal qual, né? De análise, de exame, né? Tem uma estrutura de enfermaria bem qualificada, tem uma equipe técnica bem qualificada, sempre a presença de vários bolsistas, né, de várias áreas do conhecimento, e a equipe técnica mesmo da Convidas que faz esse trabalho de excelência. Nós temos competências nesse sentido. Quantas pessoas trabalham lá então atualmente? Bom, tem 9 bolsistas que fazem os trabalhos manuais básicos, né, da limpeza, prevenção, né, higiene e alimentação, é mais com eles. Tem um gerente geral, que é o Luiz Andro, que a Betty acabou de citar e elogiar, né? Depois tem o veterinário com um horário restrito, mas o suficiente para nós. E temos mais 2 contratados, um para serviços gerais e outro mais dedicado à horta e à produção de legumes e verduras para fins de alimentação interna lá, né? Mas voltando ao assunto anterior, depois do animal ter sido declarado, digamos, apto e capaz, né, de ser introduzido realmente na comunidade do Primaves, o passo no qual a Convidas e o próprio Primaves, afinal, sempre se distinguiu é a capacidade da socialização dentro do Primaves, porque especialmente os primatas não são seres de fáceis agrupamento, né, em local fechado, em recinto fechado. Então tem que ser composições familiares artificiais, mas que vão se construindo devagarzinho, né? Isso não quer dizer que não passamos aperto no sentido de brigas, no sentido de desencontros, né, de divórcios e tal, mas é um dos pontos fortes, né, que todo mundo nos reconhece lá. Acho que é importante citar também que a Convidas, ela envolve alguns programas. O Primaves seria um desses programas. E além do Primaves, então tem o EPRIM, por exemplo, que ele é destinado especificamente à pesquisa. Então, ao longo de todo esse período de existência da Convidas, esses projetos de pesquisas, eles ajudam justamente a compreender a forma de vida desses animais e, obviamente, podendo facilitar o trabalho no Primaves. Tivemos a minha esposa, que é a Thaís, que é a coordenadora científica do programa todo. A formação dela é no estudo de comportamento de animais livres, silvestres. Então, isso contribuiu muito a um núcleo básico de conhecimentos que não é fácil encontrar assim a toda hora. Também, né? foi tudo também, A gente vai fazer então um rápido intervalo e em seguida nós vamos retornar, falar um pouquinho mais da associação, da Convidas, conhecer mais a fundo o trabalho desta entidade e, claro, saber de onde vêm os recursos para manter esses trabalhos. A gente volta em seguidinha então. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. O
programa Educação e Cidadania está de volta e nesta noite nós estamos conhecendo o trabalho da Convidas, uma associação criada para a conservação da vida silvestre. Os meus convidados são o diretor executivo, Nestor Conedotti, a vice-presidente Valéria Oliveira e também a coordenadora de extensão da Convidas, Elizabeth Fosqueira. No bloco anterior a gente conheceu um pouquinho de como foi criada a associação, como que acontece a rotina dos animais que chegam então até a Convidas. E agora eu quero saber de você sobre o projeto de conscientização ambiental que é desenvolvido pela Convidas. Elizabeth. Então, a gente busca, através de ações do grupo de voluntários que fazem parte da extensão e dentro do seu próprio ambiente de trabalho, porque muitas são professoras, então elas fazem esse envolvimento com as escolas, mas também nos espaços onde a gente participa, representando a Convidas, através do Conselho Municipal do Meio Ambiente, Comitê de Bacias, então a gente procura fazer a divulgação desse trabalho. Há então pessoas lá no Primaves, em Bela Vista, que fazem o acolhimento dessas pessoas interessadas, e o trabalho é de sensibilização, né, com jovens, adultos, crianças. Por exemplo, agora mesmo no domingo que vai acontecer o almoço de aniversário, né, que todo ano tem essa atividade, depois o seu Nestor fala um pouco mais, ou a Valéria. Há uma abertura, então, neste dia para a visitação. Então, não ocorre como num zoológico, em que as pessoas pagam ingressos, enfim, é uma forma diferenciada, mas há um trabalho de sensibilização. E várias escolas, sim, se organizam, agendam essa atividade lá. E é muito importante, o lugar é muito bonito, né? Eu recomendo as famílias. Bela Vista é um distrito muito bonito de se conhecer, e o fato de ter o Primaves lá, então, potencializa esta visita. A gente tem que ressaltar, digamos assim, o desenvolvimento as abordagens, a educação mais formal, né, ligada ao meio ambiente em geral, né, feito por individualmente, e aquela educação ambiental que ocorre através da existência e da visitação ao próprio criador ou ao próprio Primaves, né? Então, o intercâmbio com grupos universitários e com grupos escolares, né, de primário e médio, né, é interessante porque é uma aula ao vivo, né? Então, quem visita, né, recebe insumos, né, e informações, né, e a sua atenção é chamada no sentido de o que ocorre com a degradação ambiental, quem são as vítimas, que são justamente os animais que estão aí no Primaves e por aí afora, né? Então, nesse sentido, é interessante. O Primaves tem uma função educativa por si mesmo, além de ter a função, né, de proteção dos animais lá abrigados, né? Procura-se sempre, antes da visita, fazer toda a preparação. Então, a própria universidade, as turmas da universidade, também, as escolas, a gente sempre busca primeiro conhecer, compreender o Primaves e como o ideal, né, da postura que o indivíduo deve ter num espaço como esse. Então, talvez o diferencial seja, além, né, da sensibilização do contato com esse animal, da criança perceber, o adolescente, o jovem, o adulto, do que acontece com esses animais que sofreram maus tratos ou foram traficados ou, enfim, né, retirados do ambiente natural deles. E também, então, esse trabalho de sensibilização antes da visita. O Primaves tem uma função educacional, evidentemente. Pouco antes de vir para cá, acho 10 minutos antes de sair de casa, por exemplo, eu telefonei a uma professora da biologia da UPF,
perguntando ou marcando um dia inteiro de aula com os alunos lá, dia 5 de setembro, me parece, das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Quer dizer, é um ambiente, é um livro aberto, é vivo, é animado, é fácil, né? Então, a função social, né? E a função educacional faz parte, evidentemente, a função educativa, né? Da missão. E como a Beth disse, a importância do voluntariado, né? Da preparação dessas pessoas para poder visitar o Primaves, que não é um zoológico, né? É um ambiente controlado. Então, a importância do voluntário dentro da sua área de conhecimento, né? De poder ajudar, colaborar, para que essas pessoas que visitem tenham o aproveitamento máximo daquela escola ao ar livre, né, ao vivo. Eu imagino que as crianças, em especial, ficam muito encantadas, né? Ficam maravilhados. E esse é um programa que nós temos, né, setor de apadrinhamento também de animais, né? Do ponto de vista educacional também, é claro, as escolas, os pequenos, digamos assim, que visitam em grupo, é muito interessante, depende um pouco também da habilidade dos respectivos professores, né, do preparo deles. Mas o Primaves, como é um ambiente, afinal, adulto em termos de regulamentação, né, de regime interno lá, né, ele é muito procurado por uma figura acadêmica que se chama estagiário, tanto quem está cumprindo o estágio acadêmico, né, como estágio voluntário. Então, das universidades, das redondezas e locais, né, menos talvez da UPF, não é comum um estagiário da UPF escolher ir lá, né? Mas de várias universidades sempre nós temos 3 ou 4 estagiários simultâneos, né? Ao ponto que tivemos que construir uma casa lá dentro que se chama Casa do Estagiário. É para eles, né? Hoje em dia tem 3, uma da IMED e duas moças são da Ideal, né? E saindo elas vêm 2 ou 3 rapazes também, tem já tudo, mas durante o ano todo tem esse tipo de passagem. Então é um trabalho duro que eles compram, uma experiência grande que não é possível que não gere, além de aumentar o conhecimento dentro das áreas, né? E que não aumente também uma percepção, uma visão, né, ambientalista, digamos, também adulta, né? Bom, agora então chegou o momento da gente falar de como a entidade se mantém. O município ajuda a Convidas através de um convênio? Ajuda. Poderia ajudar mais, mas ajuda, né? Não, é o seguinte, em 2005 já nós entramos solicitando, mostrando o que pretendíamos fazer, né? E foi fechado o primeiro convênio, que até 2000, acho que até 2 ou 3 anos atrás, todo ano foi renovado, né? Um pouco mais expressivo, um pouco menos expressivo, sempre sob a forma de auxílio financeiro, com aquela tramitação, né, de solicitação, de renovação, de prestação de conta, tal, né? Mas ultimamente mudou um pouco o formato, mas não tivemos um ano sem um auxílio do município. E para nós é muito interessante, porque uma das primeiras coisas que quando a gente frequenta algum ambiente diferente ou faz uma palestra, a primeira pergunta que vem é esta: o governo ajuda? E o nosso governo de primeira instância é o município. É muito chato não fosse, né, se fôssemos obrigados a dizer não ajuda, porque quase parece que você está marginalizado dentro do contexto, afinal, né?
não é bom. Mas graças a Deus até hoje sempre se conseguiu, vamos ver, porque afinal a administração pública também tem o seu alto e baixo, né? Mas a Convidas também tem sempre mantido como princípio básico de ter uma certa independência em relação à ajuda oficial, por razões de liberdade de ação e tal. Porque quem está assistindo o nosso programa também pode ajudar a Convidas, pode adotar simbolicamente, digamos assim, os animais que estão lá, né? Tem o apadrinhamento, Valéria. né? Geralmente as crianças que vão, as mães apadrinham 2, 3, porque é um encantamento. Aí uma contribuição é voluntária, né? Seu Nestor tem um mínimo para apadrinhar e tem os parceiros aí maiores. Se adota, deixa de ser voluntário, é um compromisso. Na verdade, é um programa que existe desde o início, mas que nunca evoluiu muito, justamente porque implica nisso de uma contribuição mensal. Né? Seria uma adoção, né? Então, sempre há muito desejo, muita vontade, especialmente por parte dos jovens e das crianças, mas afinal de contas, quem paga? Quando se trata do desembolso, digamos assim, são 50 e pouco padrinhos e madrinhas e nunca passou disso. Né? Mas a campanha está sempre aberta, né? E sai aí, como uma, que entra funciona? outra. A pessoa liga para o Convidas, acessa o site, como faz que é? contato, né? Já deixa o telefone então, seu Nestor. Agora. Sim, já pode falar o telefone. 3313 6936. 3313 6936. É o fixo oficial da Convidas. E você pode fazer, por exemplo, eu adotei o Thor. Faz muitos anos que eu adotei o Thor. Então você pode fazer a contribuição mensal, eu faço semestral, que facilita, então você faz um cálculo que você decide quanto por mês, né? E combina a forma de pagamento. Então é muito simples, é muito simples. A norma que prevalece mesmo é o boleto, né? Então... E também outra opção de colaborar com a Convidas é através do programa Nota Fiscal Gaúcha. Isso. Que é o CPF na nota, né? Esse é mais novo, né, seu Nestor, essa forma? Uma das campanhas abertas, começou em fevereiro, porque é recente a inclusão da proteção animal nesse opção, né, nesse programa, né? De nota fiscal. E deu muito certo. Essa evoluiu. Começamos em fevereiro e acho que estamos perto de 800 adesões já. Olha só. Eu tinha programado como meta 1000 até o final do ano. Acho que já vamos ultrapassar. Acho que domingo já vamos matar os 1000. Coisa boa, né? Porque dentro da festa de domingo tem também um chamado para que é bem registrar, fácil, né? né? Dentro do próprio site Convidas, para cadastrar. tem as Já orientações, vamos aproveitar, né? então, esse momento para falar dessa grande festa que vai acontecer no próximo dia 19, é isso, né? Domingo. Logo mais, né? É uma data que sempre ocorre em agosto, porque foi em agosto de 2004 que entrou o primeiro animal lá. Então, agosto é uma referência temporal para nós, né? É uma tentativa de estabelecer um dia anual da Convidas. É claro, o principal objetivo, do ponto de vista meu, pelo menos, é de divulgação, né? De divulgação, de educação, de encontro, inclusive de todo mundo que ajuda, dos amigos da Convidas e tal. Não é propriamente financeiro. Se bem que há sempre pressão dos que trabalham junto, né, mas tem que aproveitar, mas é divulgar e envolver mais pessoas, fazer com que a entidade seja conhecida, né? Porque não é fácil você manter uma entidade como esta, que funciona tornada todo do dia. conhecimento, divulgar o nome dela. Não é muita gente assim que conhece, não. Parece incrível, mas não é.
Para quem então quiser conhecer um pouco mais da entidade, pode ligar pelo telefone, pro telefone que o seu Nestori já passou, que é o 136936. E também pode acessar o site da Convidas, que é o www.convidas.org.br. Ali, eu acessei antes da gente iniciar a gravação, tem uma lojinha virtual também, você pode comprar camisas, camisetas, vestidos, calçados e todo o recurso vai para Convidas para ajudar então nesse trabalho tão bacana que é realizado em prol dos animais. Para a gente encerrar o programa de hoje, as considerações finais de cada um. Valéria. Eu queria reforçar o convite para o domingo, dia 19, que é o dia do amigo, levar o amigo, para que o outro amigo leve o amigo, para que cada vez mais nós possamos ter pessoas comprometidas com o meio ambiente, principalmente com a fauna e a flora, porque lá é um ambiente, na Bela Vista é um ambiente rural, né? Então a importância de se conhecer não só o Primaves, mas o entorno, como a Beth disse, de sermos capazes de considerar o amor à vida, que sem ela não vamos além do espaço urbano daí. Então, cada vez mais a conscientização em prol do amor à vida, que é o nosso lema principal. A festa tem caráter popular, né? Então todo mundo está convidado, né? Não há mesas reservadas nem nada, é bem salão comunitário do interior, né? A capacidade do local é de 600 pessoas, né? Sempre, desde que começamos a fazer lá, a tendência é extrapolar um pouco, né? Mas eu estou garantindo oficialmente aqui que vamos segurar lugar para todo mundo que apareça e não passaremos, né? Não deixaremos, não trataremos de vender ingressos em excessos. Nosso agradecimento pelo espaço e fazer o chamamento à comunidade que valorize, que respeite, que se comprometa com instituições como a Convidas, né, que prestam esse trabalho belíssimo. Não é só a Convidas, tem outras entidades, mas eu acho que é esse compromisso cidadão que cada um de nós precisa assumir. Ok. Então, só ressaltando que este evento, que acontece no domingo, dia 19, inicia ao meio-dia com um churrasco beneficente. À tarde, a gente vai ter, então, a exibição de grupo de danças folclóricas da UPF e ainda tem a opção de visitar o Primaves com essa aí, ingresso livre, a visitação, né? Informações, então, pelo telefone que a gente passou, ainda pelo site www.convidas.org.br. No Educação e Cidadania de hoje, a gente conheceu, então, o trabalho desta associação criada para a conservação da vida silvestre aqui em Passo Fundo. Obrigada pelas informações, uma boa noite e sucesso aí nesse evento e também o trabalho realizado pela entidade. Estamos às ordens. Obrigada e obrigada também a você que acompanhou o Educação e Cidadania de hoje. Nós retornamos depois do intervalo com mais programação aqui no canal 16. Uma boa noite.